No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania, com Joel Scala. Olá, boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Com a crise econômica brasileira, o número de pessoas em situação de rua está crescendo no Brasil. De acordo com o último censo de 2013, realizado pelo IBGE, a estimativa é que cerca de 2 milhões de pessoas estão vivendo pelas ruas do país. Só na cidade de São Paulo, conforme o censo de 2015, efetuado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, existem mais de 15 mil pessoas em situação de rua. E segundo o Instituto Médico Legal, mais de 100 pessoas, moradores de rua, faleceram esse ano na cidade. Para falar desta triste realidade, nós vamos conversar hoje com Adenilson Moreira, que é coordenador da ONG Bem da Madrugada. Boa tarde, Adenilson. Boa tarde. Pertinho Boa tarde, do microfone. pessoal. Adenilson, aumentou a população de rua depois da crise? Sim, a gente percebe que aumentou muito a população de rua. Até mesmo por você encontra agora famílias inteiras em situação de rua. Há pouco tempo, eles estão na rua há 1 ano, 2 anos. Eles passam esse tipo de dado para a gente. A gente perdeu casa, coisas, emprego, de 1 ano, 2 anos para cá. Muito bem. O nosso outro convidado, já conhecido do Observatório do Terceiro Setor, é o Cacá Ferreira, presidente e fundador do Núcleo Assistencial Anjos da Noite, que fundado em 1989, ou seja, há 27 anos atende moradores em situação de rua. Boa tarde, Cacá. Boa Prazer em tarde. vê-lo novamente. Prazer é meu estar aqui de novo. Antes de começarmos o programa, você já questionava os números. Não é mais 15 mil, mas o censo é de 2015. Hoje, qual é a população de ruas na cidade de São Paulo? Olha, por que eu questiono? Qual foi o critério utilizado para essa medição? Como é que a gente chegou a esse número? Né? O que a gente observa é que os números não batem. O número do IBGE não bate com o da prefeitura e não bate com aquilo que a gente vê no dia a dia. Então, há uma tendência de alta muito grande da presença de pessoas em situação de rua. Por causa da crise. Exatamente, por causa da crise. E o povo diz que não tem crise. É uma loucura. Como acontece todas as terças-feiras, o jornalista Frank Valverde, que é o colunista de cultura do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Adenilson, Cacá. E boa tarde você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor. Cacá, o que mudou no Anjos da Noite, se é que mudou alguma coisa, no trabalho que vocês vêm fazendo? São há 27 anos vocês distribuindo sopa, né, para os moradores de rua. Como é que está o trabalho deste ano? Mudou que a gente não serve mais sopa, né? Nós fizemos uma pesquisa. Começaram, né, com sopa? Começamos com sopa. E aí, com o tempo, a gente fez uma pesquisa de satisfação do cliente, porque o morador de rua ele é nosso cliente, né? A gente presta um serviço a eles. Então, eu entendo que o princípio fundamental da qualidade é a satisfação do cliente. Então, eu queria ver a opinião externa, a visão que eles tinham do trabalho do Anjos. Então, a gente fez um formulário com vários itens de alimentação, de como é que a gente deveria abordá-los, quais eram as necessidades mais importantes para eles. E a primeira coisa que a gente observou é que eles querem uma comida com mais substância, né? Então, a partir daí, a gente deixou de fazer a sopa, que era legal a sopa, né? Mas é claro que um prato de arroz, feijão, carne com batata e uma série de coisas sustenta muito mais. E a gente tinha, na época, a praça de alimentação, lá no centro da cidade, que a gente levava as mesas e tal. Então, nós interagimos com eles. Então, a gente jantava junto com eles na rua. Mas aí, o poder público, como sempre, tentando interferir, proibiu. E por que proibiu? Porque nós estávamos invadindo o espaço público, que é público, né? Quer dizer, eu estou invadindo um espaço que é do público, né? As pessoas de rua, a casa delas é a rua. Então, a gente estava incomodando as pessoas que não têm o mínimo de solidariedade. A vizinhança da região, né? Em função deles serem os munícipes e pagarem os impostos, eles acham que a rua é deles, né? Então, tudo tem que ser em função deles. Eles não veem o todo, né? Aí fizeram um abaixo-assinado, mandaram para a prefeitura, e a prefeitura simplesmente cercou o local onde a gente entregava a comida, que era embaixo do Minhocão, que hoje é o terminal Aroche, né?
Então ali dava para fazer uma praça de alimentação legal. Mas do nada apagaram-se as luzes do Minhocão e era só no quarteirão que a gente usava. E cercaram tudo. Ou seja, mais preconceito da população em relação aos moradores de rua. Mas você levantou um aspecto que eu considero muito importante. Vocês melhoraram a autoestima da população de rua, já que vocês mudaram da sopa para uma refeição com mais proteínas. E mexer com a autoestima é muito importante para a população de rua. Tanto isso é verdade que a gente criou a missão do Anjo da Noite, né? Qual é a nossa missão? É resgatar a autoestima das pessoas de rua para possibilitar a reintegração social, né? Então, porque você não reintegra ninguém se a pessoa não descobre ou redescobre aqueles valores que ficaram lá no passado, ou que ela nem sabe que ela os tem, né? Então, o Anjo da Noite ele tem essa finalidade, resgatar a autoestima. Então, a comida, a roupa, tudo que a gente leva de bens materiais, não é fim, é meio. É uma forma da gente chegar até eles e de abrir as portas. Muito bem, Edenilson, esse é também o objetivo, né, da sua ONG. Não só distribuir alimentos, mas também resgatar a autoestima e preparar a volta desse pessoal para a sociedade. Isso, exatamente. O nosso papel, que a gente entende no Bem da Madrugada, é como pessoa dar condição para essas outras pessoas. Eles precisam ter o básico, mas eles também precisam ir além. Podem ser enxergados como pessoas realmente, que até então a população de rua era muito negligenciada. Então, a gente leva um pouco de autoestima. A gente tem um trabalho também com as mulheres, de resgatar os cuidados básicos com crianças e ir além da refeição básica ou do cobertor. Uma roupa de melhor qualidade, mesmo um aparato, indicações de onde tem postos de saúde, o que eles podem procurar mesmo para o próprio bem. Para quem está sintonizando a AltV ou o Observatório do Terceiro Setor, a gente passou aí, viu a equipe de vocês, e eu percebi ali que tem um número expressivo de jovens fazendo o trabalho. Hoje em dia a gente está com quase 60 pessoas que contribuem, entre amigo, que chama familiar, coisa do tipo mesmo, que vão em todas as ações. A gente tem uns 20, 25 pessoas que vão todas as quintas-feiras ou saem com a gente em comboio. Mas hoje em dia já passamos de quase 60. Isso é muito importante, né, Franklin? Jovem participando de uma iniciativa que dá uma visão social do que acontece, né? É verdade. Na cidade e no país. É verdade. E também é importante que dá uma continuidade para a ação, né? Porque às vezes esse tipo de exemplo tem que ser passado de geração para geração. Porque às vezes o que acontece? As gerações mais antigas, elas trabalham a benemerência, né? Ou essa atividade voluntária de você procurar resgatar as pessoas marginalizadas na sociedade. Até tinha uma pergunta para o Kaká, com relação, ele falou da reintegração dessa população de rua. Você conhece exemplos de pessoas nesses seus quase 30 anos de atividade que foram reintegradas para a sociedade? Pelo Anjo da Noite? Pelo Anjo da Noite. Claro. Né, nós temos situações de pessoas na nossa instituição, que a gente preserva o nome até para não constrangê-los, que eram pessoas em situação de rua, que a gente conseguiu no mercado de trabalho uma colocação, e hoje eles são voluntários da nossa instituição. Então, eles passaram de assistidos para assistentes. Então, só isso para mim já justifica a existência de uma instituição como o Anjo da Noite, que não é a única, graças a Deus, né? Perfeito, é como a do Adenilson também, que está atuando, né? E a gente se espelhou muito nesse pessoal. No Anjo da Noite. Exatamente. Você está fazendo história e está servindo como referência na cidade, né? Esse teu trabalho. A gente falava dos jovens, né, que estão integrando a ONG do Edenilson. Como você tem 27 anos, já são várias gerações que passaram pelo Anjo da Noite. Eu percebi que o colega aqui ele já me deixou de lado, né? Só porque eu estou na terceira idade. Deixa para a juventude. Eu também estou seguindo também o meu caminho. Estamos todos. Brincadeira. Mas é claro que a história ela se faz através do tempo, né? E um trabalho do porte do Anjo da Noite, do porte do Anjo da Madrugada, do bem. Do bem, né? Anjos do Bem. E todas as outras pessoas que trazem para si a responsabilidade de fazer, não é um trabalho solitário, não é um trabalho de uma pessoa. Não existe eu-equipe, existe equipe. Então, quando a gente trabalha em equipe, num trabalho como esse, a gente traz para dentro da gente o seguinte: todos os problemas são problemas de todos. E quando a gente começa a internalizar isso, a gente começa a exteriorizar de uma outra forma.
criando uma sinergia, né? A sinergia do bem, a sinergia do amor. Então, isso faz uma diferença. Aí, tanto faz a tua idade, né? O importante é o que você pretende fazer, como você quer ajudar. E é muito simples ajudar. E muita gente coloca, por exemplo, um trabalho voluntário como esse nosso aqui, como um trabalho que tem que ter como pano de fundo uma religião. Não tem que ter nada disso, né? Porque amor não se teoriza, amor se vive. Então, para que eu preciso do rótulo de uma religião atrás disso? Que aí você se fantasia todo de católico, de protestante, disso, daquilo, e não faz coisa nenhuma. Você fica no discurso. É o tal do pouca prática, né? É verdade. Participe do nosso programa enviando uma mensagem através do nosso WhatsApp, 11 5077 1295. Vou repetir, 11 5077 1295. Ou postando sua pergunta ou comentário em nossa página no facebook.com/Observatório 3 Setor. Lembrando que o programa está sendo transmitido ao vivo em nosso portal, observatório3setor.com.br, simultaneamente na altv.com.br e na Rádio Trianon AM 740. Eu dou um grande abraço aos ouvintes da Rádio Trianon que acompanham o Observatório do Terceiro Setor. Cacá, é fácil você conseguir voluntários jovens para esse trabalho? Olha, por incrível que pareça, o jovem é o que mais se interessa hoje por essas ações solidárias, né? O jovem, eu não sei o que aconteceu com o espírito desses jovens, que eles têm realmente uma preocupação muito maior com o próximo, né? Eles não estão muito voltados às suas expectativas de uma forma individual, não. Eu acho que eles enxergam mais o todo. Talvez até por embalo, porque um faz, outro faz, tal, mas depois ele acorda e ele percebe, nossa, eu gosto de fazer isso. Às vezes as pessoas vão assim, no Anjo da Noite tem muita gente jovem. E jovem é bonito, né? Tem mulher bonita, tem homem bonito e tal. E muita gente vai à caça. E depois chega lá, se encanta com o trabalho. Por quê? Porque não tem discurso, tem a prática. Aí todo mundo faz tudo, todo mundo é igual. Aí o pessoal pensa, nossa, é fácil fazer. E às vezes a gente não sabe, a gente nem percebe que a gente tem a capacidade de servir. Por quê? Porque nós ficamos sempre naquela. Isso é próprio do ser humano. Um dia, quando eu estiver preparado, se você esperar se preparar, você vai continuar na mesmice, né? E o mundo continua na mesma também. É verdade. Ô, Edmilson, o Cacá levantou um aspecto que eu considero muito importante. O jovem está perdendo aquela visão individualista, de se preparar para o mercado, para o trabalho, para o sucesso, e só pensar em ganhar. Mas ele é solidário também, né? Tem essa vertente que é importante destacar, né? É que eu acho que, com o passar do tempo, e até mesmo por tantos canais que hoje em dia a gente pode pescar em informações, coisas do tipo, a gente percebe que você pode fazer diferença de uma forma individual ou de uma forma pequena que você acha. Uma sacola de roupa, um agasalho, uma caixa em determinado lugar para colocar uma blusa, coisa do tipo. Então, eu acho que aquele entendimento de você ser solidário, você participar de algo, até mesmo porque você pode doar um pouco de tempo. A gente vai em uma quinta, na outra quinta não, numa segunda, numa terça eu posso ir com o Cacá durante um mês, 2 meses, em férias. Você consegue adequar e fazer de formas pequenas, cada um no seu ritmo, formas pequenas, e contribuir mesmo. Então, acho que a gente consegue encaixar isso de uma forma mais prática na nossa vida mesmo. Na sua ONG tem mais jovens mulheres ou homens? São mais mulheres. Mais mulheres. Mais mulheres. As mulheres são mais solidárias, mais afeitas a esse tipo de trabalho. Mulheres são mais sensíveis. A gente percebe que elas têm uma sensibilidade maior, elas têm um cuidado maior mesmo. Eu não sei se é o instinto materno ou o que quer que seja, que eu vejo que elas têm muito mais afinco mesmo com o programa, com tudo que a gente desenvolve, ideias. Elas estão sempre prontas, assim, mais mulheres. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. A
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Agora com a reportagem da Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo. Hoje falando sobre o aumento da pobreza dos refugiados sírios. O Edgar Júnior, de Nova York, tem as informações. Um relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, alertou para o aumento do número de refugiados sírios vivendo na pobreza. O Plano Regional para Refugiados e Resiliência 2016, também chamado de 3RP, divulgado esta terça-feira, mostrou avanço na entrega de ajuda a essas pessoas, mas ao mesmo tempo diz que o acesso a serviços básicos continua sendo um grande desafio. Apesar do progresso, o Acnur diz que no Líbano, por exemplo, a média da dívida de cada família refugiada sofreu uma alta no primeiro trimestre deste ano. O número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza chegou a 70% em comparação aos 50% de 2014. Na Jordânia, 90% dos refugiados sírios registrados nas áreas urbanas vivem abaixo da linha de pobreza e 67% das famílias têm dívidas. No Egito, são mais de 62 mil refugiados vivendo na pobreza. O documento, preparado pelo Acnur, junto com mais de 200 organizações nacionais e internacionais, tem como foco avaliar o progresso alcançado este ano
na assistência aos refugiados na Turquia, na Jordânia, no Iraque, no Líbano e no Egito. Segundo a agência da ONU, com o conflito na Síria passando dos 5 anos, os governos e as comunidades que estão abrigando os sírios são os que mais sofrem o peso econômico, político, social e de segurança. As instituições públicas desses países estão sob extrema pressão para fornecer serviços básicos a um número crescente de pessoas consideradas vulneráveis. O relatório afirma que, com o apoio de doadores, o 3RP conseguiu entregar assistência financeira a mais de 102 mil famílias e alimentos para mais de 2 milhões de pessoas. Da Rádio ONU em Nova York, Edgar Júnior. Lá aumentou a pobreza porque tem guerra. No Brasil não tem guerra e aumentou a pobreza por causa da nossa crise econômica e da desigualdade do país. Franklin. Então, uma coisa que é interessante a gente registrar, domingo agora, Portugal foi campeão na Eurocopa, né? E o Cristiano Ronaldo dedicou o prêmio, né, a vitória portuguesa, aos refugiados. Acho que é importante esse gesto de mostrar que a Europa está todo mundo comemorando o título, né, principalmente em Portugal, né, o título que a seleção portuguesa ganhou, mas que não pode se esquecer que um problema que está lá diariamente, que muitos refugiados sírios estão imigrando para a Europa, né? E parece que os ingleses, pelo menos os mais velhos, estão insensíveis a isso, né? Exatamente, tanto que pediram a saída da comunidade europeia para fechar as fronteiras, né? Muito bem, agora vamos falar alguma coisa mais amena. Mais light. Muito bem, o que temos nessa Semana de Cultura? Eu trouxe 2 dicas, uma sobre o balé da cidade de São Paulo e outra sobre uma exposição que chama-se Ocupação Glauco. O Balé da Cidade de São Paulo abriu seu espaço para os bailarinos apresentarem trabalhos próprios, né? Dentro de um espetáculo chamado Dansografismos 4, que está acontecendo no Centro Cultural Olido, que fica lá na Avenida São João, no centro da cidade. Os espetáculos, para quem quiser assistir, são gratuitos, sexta e sábado a partir das 20 horas e no domingo a partir das 19 horas. E para quem gosta de humor, né, nós temos, esse mês aqui está acontecendo a risadaria durante o mês todo, né, em vários locais em São Paulo, e nós temos também uma exposição, que não está vinculada à risadaria, mas é uma exposição que acontece lá no Itaú Cultural, que é em homenagem ao cartunista Glauco Vilas Boas. O Glauco Vilas Boas é aquele que, né, o Glauco que fez aqueles personagens já clássicos do humor brasileiro, como o Geraldão, Dona Marta, o Casal Neuras, o Zé do Apocalipse e também o Dói George. Quem gosta do traço, que é fantástico do Glauco, que infelizmente morreu em 2010, pode rever alguma coisa da sua criação nessa exposição que acontece lá no Itaú Cultural. Entrada também gratuita. Vamos lembrar, inicialmente você falou do balé, é muito interessante isso, porque um espetáculo gratuito incentiva os jovens e as pessoas a conhecerem não, a despertar, né, o interesse por uma arte tão importante como a dança, né? É verdade, eu procuro aqui, né, dentro desse tempo que estou aqui, sempre a mostrar todas as expressões artísticas, né? E a dança realmente eu não tinha dado uma atenção especial que hoje estou fazendo aqui. Você gosta, Cacá? Muito. É muito, né? É muito importante. O que a gente observa, ele estava falando, e às vezes você está lá no centro da cidade, conversando com o morador de rua, e eles te trazem, né, a programação cultural da cidade. Aí eles vão em peças, vão não sei aonde, porque tem lugares que eles conseguem entrar, que é de graça. E aí eles te trazem um relatório completo do que eles fizeram na semana, né? E é muito interessante. Aí você vê, puxa vida, a gente se acha tanto... E o cara está aqui na cidade, ele sabe mais do que a gente. Acompanha realmente a vida cultural da cidade de São Paulo. Que aspecto interessante, né? Como morador de rua, ocupa o seu tempo livre. Você também, eles conversam com você sobre isso? Sim, muito. No entanto, que os dias que antecedem a virada cultural, por exemplo, e depois da virada cultural, existe muito assunto, que eles vão nos shows, nas apresentações. Estavam falando do musical da Rita Lee, que teve uma das praças em São Paulo nessa virada, e comentando desse musical que eles assistiram e eles prestigiaram, eles gostam disso. Então, todos eles cantam muito, eles têm essa cultura, eles têm música, eles querem consumir também. Então, como ele disse... lugares que são gratuitos, que eles têm acesso, que eles podem ter acesso, eles frequentam mesmo. Você destacou bem, a virada cultural é um momento onde eles podem
participar, né, dos eventos É culturais na da casa cidade. deles, Vários, né? infelizmente é na casa deles, né? Eles não, infelizmente não têm casa, né? E as coisas E a gente É uma acontecem, né? população que a consegue trabalhar sociedade quer nessa data, invisível, né, Cacá? Nessa data a gente não trabalha. Não é porque a gente vai para a virada cultural, é porque a gente não tem acesso ao centro com os carros. Então você vai com uma marmita, com uma série de coisas. Uma vez nós tentamos fazer. Nós viramos a noite toda e não conseguimos atender 10%. Por quê? Porque os moradores de rua eles saem da região deles, as ruas ficam intransitáveis, né? Fecham para veículos, fecham para tudo. E aí fica meio complicado trabalhar. Mas a cultura ela continua existindo do mesmo jeito, não é? É uma população que a sociedade em geral quer invisível, né? Sim. Não quer que apareça. Né? Hoje a pessoa em situação de rua ela é invisível porque sob a visão da sociedade é feio, né? Você vê uma cidade toda suja. Quando o próprio poder público diz que vai limpar a cidade, e limpar a cidade significa retirar pessoas, é complicado isso, não é? Então, aí, será que isso não é uma política higienista, nojenta isso? Quer dizer, que inclusão é essa? Quais são os programas de inclusão? Mas, de fato, né? Porque o papel aceita tudo, né? O ano de eleição também aceita tudo. Agora, e verdadeiramente, o que é que está sendo feito pelo poder público para essas pessoas? Você enfiar um monte de cama dentro de uma barraca, será que isso resolve o problema? Não. Você simplesmente se concentra em algum lugar. E aí você percebe que as pessoas não vão. E aí diz o morador de rua é ingrato. Não, o morador de rua quer dignidade, né? Ele quer respeito. Não adianta, porque aquilo lá parece um presídio, né? Você entra dentro de uma tenda, um lugar totalmente insalubre, um monte de cama de ferro, um negócio horroroso, né? E lembra até coisas horrorosas aí, né? Você vê aquelas filas de cama, né? Não gosto nem de lembrar dessas coisas. E aí o morador de rua deve se sentir muito mal, porque eu fui ver o espaço. É deprimente. Aquilo não é um ser humano não pode ficar num lugar daquele. Como é que a gente humaniza? Como é que muda o comportamento da prefeitura em relação ao morador de rua? Eu acho que quando o poder público entender que políticas públicas é diferente de política pessoal, né? De política para o seu bem pessoal. Você tem que investir no público, na necessidade da sua cidade. Mas, infelizmente, eu não estou dizendo que todos, né? Mas a gente percebe que o poder público está muito preocupado com o aspecto político, no que ele vai ganhar. Quanto é que vai render de voto a minha ação nesse ou naquele setor? É muito triste isso no nosso país. É triste e muito complicado. O poder público estende o preconceito que a população tem em relação ao morador de rua. É isso que você percebe também? O que eu percebo, na verdade, é que o poder público, muitas vezes, ele tenta educar de uma forma errada. A população vê o morador de rua, vê quem está em situação de rua. Eu sou muito otimista nesse ponto por as pessoas que me cercam. Então, assim, você começa a ter uma outra visão e, a partir dessa sua outra visão individual, eu sou publicitário, pessoas são advogados, administradores, você começa a ter uma outra visão daquela pessoa e começa a perceber que o muro do seu condomínio não é o mundo que você vive, a sua cidade é o mundo que você vive, o seu estado. Então você começa a cobrar do município. O que aconteceu nesse inverno na prefeitura, que foi uma mobilização social que incomodou todas as pessoas para eles tirarem o pouco que essas pessoas tinham, foi muito bom de se ver. Para a prefeitura que não existe isso que o Cacá falou, é muito verdade. Essa higienização que muitas vezes eles tentam fazer, cabe a nós, população, todo mundo, cobrar que isso não exista. São pessoas que estão em situação de rua. Elas podem, sim, ter uma integração, só que eles precisam ser enxergados como. E, assim, com a ajuda da população, voltar, mas obrigando a prefeitura a ter uma outra visão, incentivar outros programas e ter uma cobrança mais ferrenha de nós mesmo. Esse que é o problema. A prefeitura tem iniciativas até interessantes, mas não sob o prisma do respeito aos direitos humanos, aos direitos básicos humanos, né? Sobretudo da população de rua, que não tem, a não ser vocês, o trabalho voluntário do Anjos da Noite e do Anjos da Madrugada, para alertar a sociedade em geral que há um desrespeito humano em relação a essa população.
Veja bem, a partir do momento que já classificam, criam grupos de pessoas na rua, ou é drogado, ou é doente, ou é ex-presidiário. Quer dizer, então você classifica só como esses 3 grupos. E a pessoa humana é muito mais do que isso. Ela não é uma pessoa doente, ela está doente. Então ela pode sair dessa situação. Ela não é uma pessoa drogada, ela está em situação de dependência química. Aí você vê uns programas, por exemplo, braços abertos, não tem braço. Começar de novo. Começar da onde? Né? Aí você enfia todo mundo dentro do hotel. Aí paga R$100 por dia. No final da tarde ele vai lá com R$100 e compra pedra. Por quê? Você não tirou a droga de dentro dele. Você criou um papel. Né? Você cadastrou o cara como um assistido do programa antidrogas, etc, etc. Mas houve uma orientação? Houve um tratamento para isso? É verdade. Ô Franklin, essas políticas públicas, elas falham num ponto crucial, né, que é a ausência do respeito aos direitos humanos. Sem dúvida, né? Eu acho que, na verdade, acho que é até anterior, né? Essas políticas públicas, elas às vezes, elas partem muito da cobrança que se faz da sociedade, ou de parte da sociedade, como os anjos, né? Tanto um como o outro, essas várias entidades que cobram do poder público que tome atitudes condizentes com essa situação. Aí o que eles fazem? Eles saem para tentar dar uma resposta para essa situação. Só que não dão as respostas tendo como prisma uma política de Estado, que é o que é fundamental. Aliás, esse é o grande problema do país em todos os setores, né? Faltas políticas que sai um governante, entra outro, se continua da mesma forma, né? Atendendo às necessidades da sociedade. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo e voltamos com as perguntas dos nossos ouvintes e dos internautas. Até já. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação,
direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. E na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Agora com as notícias de hoje. Veja só, o Instituto Terroir busca doações para a educação política de jovens. Abra Política da Cabra. E é uma iniciativa que visa transformar a visão do jovem e o futuro político do país. Muito bem. Faltando menos de um mês para as Olimpíadas, o Rio de 2016, o Observatório do Terceiro Setor realizou uma entrevista exclusiva com o jogador Neymar Júnior. Ele conta como o seu instituto ajuda 10 mil pessoas por mês. E além de oferecer diversas atividades, ajuda na frequência escolar dos jovens, entre outras. Muito bem, para ver essas e outras notícias, acesse observatório3setor.com.br ou nossa página no Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor. Muito bem. Agora sim, a campanha Eu Me Importo, o Observatório Terceiro Setor elaborou uma lista com entidades de diversas partes do Brasil, que se dedicam aos 10 temas divulgados ao longo da nossa campanha Eu Me Importo. Entre no nosso site, observatório3setor.com.br ou nossa página no facebook.com/Observatório 3 Setor. E veja a causa e a organização que mais se identifica e colabore. Ela mais se identifica com você e procure colaborar. Se você não teve a sua organização ali colocada, por favor, coloque nos comentários do Observatório para que mais pessoas conheçam o trabalho realizado. É isso aí. Qualquer dúvida, observatório3setor.com.br, essas notícias estarão ali na íntegra. Agora sim, vamos com a participação dos nossos ouvintes e internautas. A Jandira Silva de Socorro, obrigado, Jandira, pela sua pergunta. Qual o principal motivo de uma pessoa começar a morar na rua? Cacá, com 27 anos de experiência, as pessoas vão para a rua por quê? Tem várias razões, né? Primeiro, a falta do poder econômico, né? Ele perde sua moradia, perde emprego, e aí não tem o que fazer, né? Porque ninguém vai dar casa de graça para os outros, né? Aí a pessoa vai para a rua. Tem um outro problema também, que é droga. A droga afasta ele do meio social, e aí ele acaba ficando na rua. Tem muitas situações de doenças mentais, sabe, doenças contagiosas que a família mesmo já põe o cara na rua. E aí não tem saúde pública nesse Brasil, então o cara fica lá na rua, jogado mesmo. E tem também aquele pessoal que confunde rua com liberdade, né? Aí, não, eu quero ser livre, então vai para a rua. E ele não quer ter limites, não quer ter regras para nada, né? Então, a visão dele em relação a estar na rua, ele acha que ele está livre. E não está livre coisa nenhuma, né? Porque para você viver em sociedade, na rua ou dentro de casa, você tem que cumprir determinadas regras, né? E é complicado. E é isso que a nossa instituição, a sua também faz, é ampliar o leque de visão das pessoas, para que elas conheçam o todo. Porque quando você conhece o todo, você vai ter opção de escolha, né?
Então, mas você tem que fazer isso de igual para igual. Não chegar lá como se você fosse um grande catequizador. Se você chegar nessa, você já perdeu, né? Você tem que chegar de igual para igual, aí mostrando para ele que é possível mudar. Que a rua, é legal estar na rua porque é a opção que ele teve naquele momento, mas que existem outras opções. E que Entendeu? também a população de rua não necessariamente são drogados, não existe uma fórmula ou um motivo. Até mesmo para o poder público entender isso, a gente tem que individualizar as coisas. A partir do momento que você começa a enxergar, também tem uma outra parcela, mulheres que engravidam na adolescência são expulsas de casa, pessoas que colocam para a família qual é a sua opção sexual são expulsos de casa, pessoas que têm outros tipos de transtorno também eles vão ficar em situação de rua. Então, quando a população começa a enxergar que existem N motivos ou causas que levem as pessoas à situação de rua, eles começam a se conscientizar disso, que pode ser qualquer um, não tem um motivo específico que leve a pessoa a morar na rua, porque não é uma situação nada confortável, né? Então, assim, como você começa a entender de forma individual e você começa a enxergar, conversar, abordar eles de uma forma diferente. Ô Franklin, diante desse drama dos moradores de rua, o Kaká destacou um aspecto que eu me lembrei. Os hippies da revolução sexual dos anos 60 queriam questionar a sociedade para a rua, em busca de liberdade, né? Era o tempo da contracultura, né? O pessoal realmente procurava uma alternativa, ou se não ir para a rua diretamente, morar em comunidades, né? Mas moravam no local, não ficavam às vezes ao relento, né? Muito bem. O Fábio Oliveira, de Indaiatuba, obrigado, Fábio, pelo seu contato. Vocês têm problemas com moradores de rua, usuários de drogas? Muito boa pergunta. Começo com você. O Edmilson, que é coordenador da ONG Bem da Madrugada. Eu te chamei de Anjo pelo trabalho que vocês fazem. Mas quem faz Anjo o bem é Anjo da noite também. é o do Kaká, mas vocês são o Bem da Madrugada. Ficamos felizes com a colocação de anjos mesmo. A gente tem alguns problemas, sim, com pessoas que são usuários de droga, mas o que a gente percebe é que existe uma coordenação até mesmo deles. Eles nos protegem. Quando a gente faz uma ação que é fixa nas quintas-feiras na Sé, a gente percebe quem está um pouco mais alterado, coisa do tipo, e a própria população já busca um jeito de nos cercar. Mas a gente tem alguns problemas com eles, então a gente já sabe que a abordagem com esse pessoal é um pouco diferente. Então a gente tem um pouco mais de cuidado mesmo para focar mesmo, principalmente em mulheres, crianças, para não dar tanta atenção para eles, puxa o foco. Quais os tipos de riscos que vocês tiveram durante esses 27 anos? Agressões? Tiveram que fazer o quê, Kaká, num momento desse? Olha, no Anjo da Noite eu tenho a preocupação, e não é dizer que a gente separa. Nós não temos competência para lidar com as pessoas da Cracolândia. Então você precisa ter experiência, precisa ter profissional da área de saúde, da psiquiatria, porque você tem que saber abordar. Então, o Anjo da Noite não faz aquilo que não sabe. A gente sabe lidar com a pessoa carente. Embora o dependente químico também seja carente, mas ele precisa, além de suprir essas carências, ele precisa de ajuda mais especializada, mais profissional. Então, você pegar, por exemplo, um grupo de voluntários e levar para uma Cracolândia, quer dizer, a única coisa que você vai conseguir fazer é espantar os voluntários. Então, a gente vai onde a gente sabe que tem gente carente. Por quê? Porque a pessoa carente, ela está mais aberta a receber assistência. Porque o dependente químico, quando ele está no auge da dependência, o que acontece? Ele não sabe discernir quem é que está lá para ajudar. Então, ele quer só alguma coisa material para que ele possa transformar aquilo numa pedra de crack. Então, naquele momento, não tem o que conversar. Pelo menos nós que não somos profissionais da área de saúde, né? Agora, as pessoas carenciadas mesmo, que é o foco do teu trabalho e do nosso, tal, é muito mais fácil de você lidar com ele. Agora, no meio sempre tem alguém que está envolvido com droga, chega alguém, aquela criançada tirando cola e aprontando, que eles causam, né? Aquela criançada adora causar. E outra, você não pode entrar na vibe deles, você tem que continuar sereno, né? Às vezes é difícil,
Porque eles ficam insistindo, porque sabem que você não vai fazer nada, que você não pode constitucionalmente fazer absolutamente nada. Então, há um certo abuso, né? Então, por exemplo, tive um caso uma vez de uma mulher que simplesmente ela deitou na frente do pneu da Kombi, gritando que a gente tinha atropelado. A Kombi parada lá querendo uma indenização. Quer dizer, então tem coisas dessa natureza. Mas o mais importante de tudo isso é que hoje todos os trabalhos voltados às pessoas de rua, eles são muito respeitados pelos moradores de rua. Não são tão respeitados pelas pessoas que passam. Muitas vezes eles xingam, esse trabalho é politicamente incorreto, né? Quer dizer, isso é uma frase clichê, né? Porque o que é correto? É você criticar e não fazer nada? Só para você ter uma ideia, tem um fato gravíssimo, que uma pessoa, você olhava assim, é uma pessoa até que, você olhando, parece que tem educação. E passaram 4 rapazes lá na Rua Boa Vista, e a gente servindo comida, 11h30 da noite. De repente, os moradores de rua deitados, aí um menino tira um negócio para fora e começa a fazer xixi em cima do morador de rua. Que absurdo. Nossa Senhora, eu esqueci até que era um anjo naquela hora, que acho que eu incorporei o capeta. Porque eu não fui para bater no cara, mas a gente foi para tirar o rapaz de lá, né? E aí os moradores de rua perceberam o que tinha acontecido. Então, quase que sai uma tragédia. Aí a gente separa tal, não, e a gente controlou. Vocês destacaram os dependentes químicos, mas tem graves problemas também de alcoolismo, né? Muito. Ah, mas o álcool é química também. Mas o álcool engloba tudo, né? Muito bem. A Dandara Rossi, de Rio Claro. Muito obrigado, Dandara, de Rio Claro, acompanhando o nosso programa. O que os convidados acham sobre a Guarda Municipal de São Paulo tirar as cobertas dos moradores de rua e deixar as barras de manifestação na Fiesp? Sim, barracas, né? Duas coisas distintas. Barracas. O que acha deles tirarem as cobertas e, ao mesmo tempo, ter um outro tratamento, que é as barraquinhas na Fiesp? Quer dizer, são duas coisas. As barraquinhas na Fiesp é para protestar contra o governo, impeachment e tal. E, do outro lado, os moradores de rua tradicionais, não sei se esse é o termo correto, tiraram as suas cobertas, não respeitam os seus animais, enfim. Olha, é muito triste, mas é engraçado a gente ver que para brigar contra o poder público, né, tudo pode. Agora, as pessoas que são necessitadas, aí vem o próprio poder público tentando tirar tudo que eles têm. Então, primeiro, Guarda Municipal totalmente despreparada. Totalmente despreparada. E a gente vê isso, não sou eu que digo, na televisão a gente vê isso. E o ano passado a gente viu demais isso. E esse ano também, não, com a morte de um garoto, né? Sim. Pois é. Já tiraram uma perseguição. Guarda Municipal não é para perseguir ninguém. Não, mas voltando mais ao lado do morador de rua, da pessoa em situação de rua, lá no Largo São Francisco, um morador de rua foi acordado por um GCM com gás de pimenta. Está na internet isso, né? Quando você vê, por exemplo, a abordagem de uma pessoa em situação de rua, aos chutes. Isso não é uma maneira de acordar uma pessoa. Quando um grupo como o Anjo da Noite é abordado pelo próprio poder público, pela polícia constituída, como se nós fôssemos marginais. Multaram. Outro dia multaram todos os carros do Anjo da Noite. Então, na Rua Boa Vista, tinha alguns carros do Anjo da Noite, outros carros de outras pessoas. Então, a polícia, eles foram só nos carros do Anjo. E ficou claro isso, entendeu? Por quê? Porque todo o carro do Anjo da Noite que chegava com adesivo, eles paravam. O outro, nada. Olha aí, Edilson, então é poder público isso. São dois tratamentos distintos. As barraquinhas na Fiesp pode e os moradores de rua do outro lado da cidade não. Eu acho que existem todos os interesses, né, políticos que a gente bem sabe, e ainda aquela cultura do morador de rua é invisível. Ele não é importante para a sociedade, ele não faz diferença para a sociedade. Então, é aí que eu acho que é muito importante o nosso trabalho enquanto voluntário, enquanto população que a gente está ativo em rede social, coisa do tipo. E é uma coisa que eu falo para os meus amigos. Se vocês veem esse tipo de coisa, não apoiem. Então, assim, não adianta você apoiar, não importa o seu lado
de que lado você está político, se você concorda ou não concorda. Não é diferente o tratamento, você não tem que enxergar com diferença. Você tem que brigar por a sociedade em si. Não adianta eu ficar acampado na frente de um lugar com a minha barraca e não defender quem está lá passando alguma privação, alguma coisa em situação de rua. Então, assim, ao meu ponto de vista, e que a gente briga muito no bem da madrugada, é justamente por isso. Mudar essa visão. A sociedade precisa enxergar que pessoas que estão em situação de rua são pessoas, como qualquer um de nós aqui. Muito bem. Como mudar? Essa é a grande questão. Essa é a pergunta que fica. Que políticas públicas, de que maneira se mudar isso? A Joacir Ferreira, da Santa Cecília, obrigado, Joacir, pelo seu contato. Se a população de rua voltasse, as políticas públicas para eles seriam melhores, aplicadas? Se a população do Rio tivesse respeitado os seus direitos e não perdesse a identidade e fosse votar, a situação seria diferente, Cacá? Mas sem dúvida nenhuma, né? Eu sempre costumo dizer, morador de rua não tem título de eleitor. Então, ele passa a ser invisível. Dentro do poder público é assim mesmo que funciona a coisa. Agora, dá um título de eleitor para ele. Todo mundo vai lá paparicar um morador de rua. Aí vão surgir políticas maravilhosas, né? Uma curiosidade, no SUS, nesse tipo de hospitais públicos, quando o morador de rua não se identifica, ele é atendido? Bom, pelo silêncio já você respondeu. Olha, alguns amigos que são médicos e trabalham na Santa Casa, a gente percebe, eles me relatam, muitos atendimentos são feitos de forma ilegal, digamos assim, porque o paciente precisa ter uma ficha, o paciente não tem documento. O morador de rua sabe o seu nome, muitas vezes sabe o número, mas ele não tem o documento físico para apresentar. Então, existe o atendimento, mas não é legal. No entanto, que transferência, até mesmo se vem a óbito, coisas do tipo, é uma burocracia muito grande ou ele é enterrado como indigente. Quase no final do programa, fiquei muito feliz de te rever, Cacau, e conhecer você, Denilson e sua É um prazer também. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Eu queria agora, eu deixei uma pergunta no meio das perguntas dos ouvintes, e eu gostaria que em 30 segundos vocês respondessem, até o próprio Franco colocasse a opinião. De que maneira mudar essa realidade? Sensibilizar o poder público em respeito aos direitos humanos, a própria população que você citou, que se incomoda quando os moradores ficam perto de determinadas ruas e nos bairros. Como mudar isso? Eu acredito que a conscientização, a população começar a ter um senso mais coletivo e menos individual. Não é o que não é o que está confortável apenas para mim, e sim no convívio. Não adianta, eu não sou um paulistano. Eu faço parte da cidade, da sociedade. Então, começar a enxergar o todo. E, a partir daí, você começa a ter cobranças e fazer cobranças mais para o coletivo mesmo. Eu acredito nisso. Em nosso programa de TV de amanhã, nós vamos exibir uma entrevista inédita com Felipe Paula, secretário de Direitos Humanos de São Paulo. E nós abordamos isso, viu? Você não pode perder. Amanhã, quarta-feira, meia-noite, na TV aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Aí ele está respondendo de que maneira a Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo ajuda que o morador de rua tenha os seus direitos humanos preservados. Cacá, suas considerações finais. Bom, eu acho que a gente tem que sair da teoria da empatia e viver a empatia mesmo, né? A empatia é você se colocar no lugar do outro, mas não é só se colocar, é fazer alguma coisa. Quando você se coloca, você vai sentir o que a pessoa está sentindo e você começa a fazer alguma coisa para mudar. É isso aí. Frank, fechamos mais um programa. Falando no drama da população de rua. É verdade. Acho que uma das coisas, além do que o Adenilson e do Cacá falaram, acho que é importante resgatar a cidadania do pessoal, dos moradores de rua. Tá? Que a pessoa não tem nenhum documento, nada, e nem a consciência que ele tem direitos também. Muito bem. A nossa poesia de encerramento continua com Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta. E, assim, a produção me alerta que eu preciso... São falados e-mails
Quem quer colaborar, quem quer ser voluntário do Anjos da Noite, do Bem da Madrugada, o seu endereço eletrônico, por favor. Pessoal, quem quiser contribuir com a nossa causa, se juntar nesse grupo de amigos, nós somos o bemdamadrugada.org. Ou a gente também está nas mídias, no Facebook, Bem da Madrugada, e também no Instagram, Bem da Madrugada. E lá tem todos os nossos contatos de como você pode colaborar. Cacá. Bom, Anjos da Noite, nós estamos no www.anjosdanoite.org.br. Nós temos o nosso e-mail, que é anjos@anjosdanoite.org.br. Se você quiser nos ajudar, seja muito bem-vindo. Muito bem. Eu vou dedicar esse programa. Boa tarde a vocês. Obrigado. Obrigado, Frank. Até a próxima terça. Eu vou dedicar esse programa aos milhões de seres humanos anônimos que, no decurso da história, como parte integrante das massas, não foram, não são nada. Mas um dia serão tudo, serão homens. Boa tarde. Você acabou de ouvir um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania. Com Joel Scala.